mais novo vai morrer. Havia um tanto descrédito em relação à palavra de Deus nesse tempo de Acabe, que a cidade de Jericó foi reconstruída. E aconteceu exatamente aquilo que Josué havia dito no nome do Senhor. Essa pessoa que construiu a cidade de Jericó perdeu o filho na construção do fundamento, mas era tão forte essa postura de desafio a Deus, que essa pessoa continuou reconstruindo a cidade de Jericó e colocou as portas, e assim que colocou as portas, o outro filho faleceu. Essa era a postura do povo aqui em Israel quando Elias surgiu. E Elias veio enviado por Deus não para trazer um juízo sobre o povo ou sobre a terra, mas para gritar para o povo e para a terra: voltem-se para Deus. Elias não veio do nada, Elias não veio chamando-se a si mesmo, Elias não surgiu para bater a mão no peito dizendo assim: olhem para mim. Elias surgiu para chamar o povo de volta para Deus. Quando Elias profetizou os céus fechados, Elias não profetizou os céus fechados por causa de um desejo pessoal dele. Ele não profetizou os céus fechados porque ele achava que assim tinha que acontecer. Ele não profetizou os céus fechados para atrair a atenção do povo para o que ele estava fazendo. Ele falou que os céus se fechariam porque no livro de Deuteronômio está escrito que se o povo se afastar de Deus e ir atrás de outros ídolos, Deus mesmo fecharia os céus. Elias única e exclusivamente disse para o povo: é isso que está escrito. Essa é a palavra de Deus. E porque vocês se voltaram contra Deus e começaram a chamar de Deus aquilo que não é Deus, vocês começaram a desafiar a palavra de Deus, então saibam, os céus vão ser fechados, porque Deus disse que assim ele faria. E os céus foram fechados nesse lugar. E não choveu. Não é porque Elias era mau, não é porque Deus é mau, mas é porque Deus sabe que se a pessoa está no precipício a ponto de saltar dali para tirar a própria vida, alguém tem que gritar e sacudir essa pessoa dizendo: sai daí, cuidado com esse caminho, é caminho de morte, é caminho de destruição. E Deus vai usar tudo necessário para tentar gritar e chamar a atenção das pessoas para que elas não permaneçam naquele caminho de morte. Por isso os céus foram fechados, para que as pessoas entendessem o caminho que elas estavam tomando e soubessem que aquele caminho era mau, ia trazer destruição e maldição sobre elas. Durante 3 anos os céus ficaram fechados. 3 anos depois Elias volta. E aqui nesse Monte Carmelo ele lança uma palavra de desafio o povo que estava ali. Porque durante 3 anos aqueles ídolos não puderam e realmente não puderam fazer nada porque eles não podem. Durante 3 anos houve sacrifícios àqueles deuses que não são, e eles não puderam agir, porque eles não têm poder para agir. Durante 3 anos eles percorreram a terra e fizeram tudo o que eles sabiam que poderiam fazer para tentar mudar a situação deles, e nada aconteceu, porque eles não fizeram a única coisa que poderia mudar a história deles, que era arrependerem-se e buscarem a Deus. Então Elias volta. E no Monte Carmelo há esse momento público. O propósito de Deus era mais uma vez chamar a atenção do povo, para que o povo se voltasse para Ele. Por isso foi um momento público aqui no Monte Carmelo. Vieram os profetas de Baal, os profetas de Astarote, Azerá. De todo o povo. E a proposta de Elias era muito simples. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E por horas, os profetas de Baal, de Azerá,
começaram a gritar para que Baal mostrasse o poder dele. E eles se cortavam, e eles gritavam, e eles faziam tudo aquilo que eles sabiam para tentar chamar a atenção do Deus que não é. Quando chegou no momento do sacrifício da tarde, Elias restaurou o altar antigo que havia sido levantado ao Deus que criou os céus, o mar e a terra, mas que estava abandonado, porque as pessoas haviam decidido e haviam preferido adorar as imagens delas, porque é tão melhor, não é para na cabeça da pessoa, é melhor adorar um Deus que eu posso controlar. É melhor adorar um Deus que eu posso limitar. Mas o problema é que esse Deus que você levanta com as suas mãos ou levanta com os seus pensamentos, esse Deus, primeiro, ele não pode responder, e segundo, vai fazer você se tornar como ele. Sem perceber, você vai perder a capacidade de discernir, de ouvir, de ver, de perceber. Essa é uma palavra que Deus trouxe nos Salmos. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. E não é por acaso que existem tantas pessoas duras, parece que dormem, parece que não percebem, parece que não conseguem discernir o que está acontecendo, porque elas se tornaram semelhantes a esses deuses que adoram. Nós nos tornamos parecidos ao Deus a quem adoramos. Se você adora o Senhor Jesus, necessariamente você vai se tornar cada vez mais parecido com Ele. Mas se você adora o dinheiro, você vai se tornar cada vez mais avarento como o dinheiro é, cada vez mais cheio de cobiça. Se você adora uma imagem, você vai se tornar cada vez mais duro, cada vez mais cego. Se você adora o conhecimento, você vai se tornar cada vez mais impessoal, mais vazio. Elias restaurou o altar, que havia sido esquecido. Restaura o nosso altar, Senhor. Preparou o sacrifício em cima do altar. Enviou as pessoas para jogarem água, para ninguém imaginar que era uma pegadinha, uma brincadeira. Para que ninguém pudesse em algum momento dizer se ele tinha uma coisa escondida aí. Isso foi. Então Elias orou. Senhor, mostra para essas pessoas que eu fiz tudo aquilo como o Senhor me mandou fazer. Um dos nomes de Elias, quando Elias surge na história, Elias se apresenta como Elias, aquele perante, ele fala o Senhor, aquele perante cuja face estou, e mandou te dizer isso, cara. Aquele perante cuja face estou, assim Elias surgiu na história. Essa expressão revela o relacionamento de Elias com Deus, essa proximidade, essa intimidade dele com Deus. Eu vivo constantemente, há uma expressão no latim, coram Deo. Eu vivo perante a face de Deus. Eu busco viver a minha vida olhando para Deus e buscando saber, Deus, o que o Senhor quer que eu faça, para onde o Senhor quer que eu vá.